Muito bem. Então, meus queridos, veja só, nós estamos hoje na terceira atividade síncrona. De acordo com o nosso plano de ensino, a gente já vai entrar hoje um pouquinho, já espero em Deus, e a gente entra um pouquinho no assunto que seria da quarta atividade síncrona. Isso é ótimo, significa que a gente está absolutamente harmônico com o plano de ensino que foi elaborado. O que eu quero que a gente invista nessa aula, eu espero que a gente tenha aí os minutos finais para que vocês exponham todas as dúvidas que vocês tiverem, porque essa primeira etapa, consistente nessas três primeiras atividades síncronas, essa etapa é uma etapa fundamental para vocês aprenderem a pensar processualmente. É absolutamente indispensável que vocês pensem processualmente. Um dos temas seguintes, já a partir da quarta atividade síncrona, é o referente às normas fundamentais do processo. Esse tema, normas fundamentais do processo, será o segundo objeto da primeira atividade assíncrona avaliativa. Eu já estou montando essa atividade, eu esperei que os grupos já estivessem montados, mas vi ontem algumas mensagens trocadas em que ainda havia pessoas fora de grupo. Bom, hoje, às 23 horas e 50 minutos, 59 minutos e 59 segundos, é o tempo limite para que todos os grupos estejam organizados. Aqueles que não estiverem em grupos não terão avaliação. Então, não quero mais retardatários. Vamos organizar as coisas, porque quanto mais houver retardo no momento em que eu passo para vocês as atividades avaliativas assíncronas, mais essas atividades se concentram e é pior para vocês. Além do aspecto organizacional, fica pior para vocês. Então, eu lhes peço, aqueles que têm colegas que são inscritos na disciplina, que pretendem cursar a disciplina, mas que não compareceram ainda, que contactem entre si. Luiz Cláudio já está aqui, está alertado. Os grupos se fecham às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia de hoje, 25 de agosto de 2021. Certo? E aí já estarei liberado para passar a primeira atividade assíncrona avaliativa, que consistirá, vocês devem se lembrar do contato anterior, ela terá dois momentos, essa atividade assíncrona. Vocês vão montar um vídeo, etc. Todas as orientações vocês vão receber, mas essa atividade assíncrona, ela é desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa é comum a todas as equipes. A segunda etapa da atividade é que cada equipe tem a sua. Com isso, vocês já podem perceber a importância da primeira etapa. Quando eu insisto que todos devem fazer uma atividade sobre determinado ponto, é porque realmente esse ponto é importante. E nós já fizemos digressões sobre esse assunto aqui, certo? A segunda etapa da atividade assíncrona avaliativa, a primeira atividade assíncrona avaliativa, ela consistirá num estudo a respeito das normas fundamentais do processo. E aí haverá uma divisão entre as equipes para que cada uma se manifeste, estude a respeito das normas que normas que forem destinadas para abordagem por aquela equipe especificamente. É óbvio que todos os componentes da equipe devem assistir ao trabalho da equipe toda, porque a atividade é para a equipe, a nota é para a equipe, portanto, um eventual mau rendimento ou cometimento de erro por resulta comprometendo o rendimento de todos, a avaliação de todos. E é óbvio também que todas as demais equipes devem assistir aos trabalhos das outras equipes. Caso contrário,
vocês ficarão com um curso em que as coisas, vocês só terão contato com uma parte, um contato direto com uma parte do assunto, aquela ou aquelas específicas normas que lhes couberem. E é preciso que vocês tenham contato com o universo delas. Ao lado dessa atividade assíncrona avaliativa, na sua segunda etapa, que é referente às normas processuais, normas fundamentais do processo, nós teremos um dia em que a proposta será exatamente a discussão, aí já não haverá uma aula expositiva, mas uma discussão a respeito dessas normas fundamentais do processo, de como vocês viram essas normas fundamentais do processo, a respeito de que dúvidas vocês têm quanto à aplicação dessas normas fundamentais do processo. O tema normas fundamentais do processo, portanto, é um tema cuja abordagem se dará à luz do conhecimento aurido por vocês na primeira, na verdade, segunda etapa da primeira atividade assíncrona avaliativa, ao lado do estudo que terão que fazer a respeito das outras normas que não foram objeto do trabalho da própria equipe e desse debate, desse espaço que reservaremos aqui, né, para que as dúvidas sejam tiradas e o assunto seja adequadamente debatido. É essa a nossa proposta. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá. Só a data, professor, que eu acho que eu esqueci. Não falei ainda a data, e vocês receberão, quando a atividade lhes for passada, vocês vão receber um arquivo que é praticamente um pequeno manual a respeito de como a atividade deve se desenvolver, com a fixação da data na qual a atividade deverá ser entregue. Esse manual ele já é fruto de um aprimoramento resultante dos semestres anteriores, em que eu e o professor Eduardo cuidamos desse assunto e cuidamos, portanto, de criando as normas e as orientações, e, na medida em que as dúvidas foram surgindo, nós fomos acrescentando mais orientações, de modo a que a coisa ficasse suficientemente clara. Né? No semestre passado, eu já não tive dificuldade. Até hoje, então se fudeu. Marcos, seu microfone está ligado. Marcos Início. Muito bem. Então, meus queridos, vamos dar prosseguimento. Vamos dar Há uma pergunta aqui de Matheus, se haverá mais de uma atividade. Sim, haverá mais de uma atividade, e a depender de como o semestre se desenvolva, há também, aí isso está escrito no plano de ensino, a possibilidade de atividade síncrona avaliativa e até, a depender do que aconteça, presencial. Tudo dentro, obviamente, daquilo que for estipulado pelas normas administrativas que estão vigendo, que estiverem vigendo no momento, certo? Não haverá nada fora dessas normas, absolutamente nada fora dessas normas. Mas nós nos valeremos de todos os meios de que dispusermos para que, tanto quanto possível, possamos obter de vocês a avaliação mais aproximada possível daquilo que realmente consistiu num aprendizado ao longo desse curso. Alguma dúvida mais, meus queridos? Hoje, excepcionalmente, eu estou conseguindo aqui acompanhar o chat. Né? Nem sempre eu consigo, mas vamos lá. Até porque, como eu passo uma boa parte do tempo apresentando slides, fica mais difícil para mim acompanhar o chat. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui a continuação do nosso curso, nessa nossa primeira atividade, nessa nossa terceira atividade síncrona. Só estou aqui ajustando o slide para que a gente... Já está apresentando eles, tá? Apresentando? Beleza. Então,
A primeira coisa que vamos fazer, só para que vocês sintam a importância desse momento do curso, é uma breve revisão, é a segunda que eu faço. Tivemos uma primeira aula, uma primeira atividade síncrona, na segunda eu revisei a primeira, e na terceira eu vou fazer uma breve revisão das duas primeiras. Olhem como estamos plantando, como estamos dando valor a apreensão por vocês de um modo processual de pensar. Vocês, como eu disse no primeiro contato, estão habituados a lidar com o direito sob a ótica do direito material. Tipo assim, fulano invadiu as terras de Beltrano. Quem tem razão? Eu não quero saber disso. Para mim, na nossa disciplina, pouco importa quem tem razão. Vai importar, às vezes, quem é que tem uma boa chance de ter razão, e isso às vezes importa. Vocês vão ver. Quem é que tem uma boa chance de ter razão? Aí a gente se aproxima um pouco do direito material, né? Mas, na essência, o que me interessa é o que é que eu tenho que fazer para que, ao final, eu possa descobrir, chegar a uma conclusão a respeito de quem tem razão. Certo? Então, nunca se esqueçam disso. Nosso objeto aqui é o processo. Nosso objeto aqui é o meio de que nos valeremos para que, ao final, tenhamos condição de construir um panorama no qual possa ser proferida pelo órgão julgador a decisão. O órgão julgador vai atuar de modo a recolher as informações necessárias para que ele possa julgar. Os advogados vão atuar de modo a fornecer a esse órgão julgador as informações necessárias, por óbvio, para que ele julgue em favor daquele a quem o advogado está prestando os serviços advocatícios. Os auxiliares da justiça atuarão de modo a dar o apoio necessário para que o processo se desenvolva. O órgão do Ministério Público atuará, nos casos em que tiver necessidade da sua atuação, como uma espécie de fiscal da ordem jurídica, todas as vezes que houver interesse de incapaz, todas as vezes que houver interesse público em jogo, né? Outros sujeitos, testemunha, perito, intérprete, etc., atuarão como instrumento de fornecimento dessas informações, à semelhança do que se dá com um documento que é apresentado. São meios de prova. Então, o nosso objetivo aqui é situar vocês nesse ambiente, nesse palco em que o processo se desenvolverá. Nesse conjunto, nesse contexto, nós vimos o que é a teoria geral do processo. Vimos que teoria geral do processo não tem a ver com a parte geral de um código qualquer ou de todos os códigos juntos. Vimos que a teoria geral do processo não tem a ver com uma tentativa de tornar unitário o processo, criar normas que regem todos os tipos de processo: processo administrativo, processo civil, processo eleitoral, processo arbitral, processo penal, processo trabalhista. Não tem nada a ver com isso. Nós vimos que a teoria geral do processo ela consiste no repositório de conceitos jurídicos fundamentais, de conceitos lógico-jurídicos. Aqueles conceitos lógico-jurídicos que são, por serem lógico-jurídicos, jurídico-fundamentais, não estão atrelados a um espaço geográfico, a um país, por exemplo, tampouco a um tempo. Decisão é decisão em qualquer canto do mundo. Prova é prova em qualquer canto do mundo. Recurso é recurso em qualquer canto do mundo. O ato de propositura de uma demanda, de provocação do Poder Judiciário, é ato de provocação do Poder Judiciário em qualquer canto do mundo. Isso é aquilo que se insere nos chamados conceitos lógico-jurídicos, ou conceitos jurídico-fundamentais. Esses conceitos jurídicos fundamentais, e, portanto, a linguagem da teoria geral do processo, não é uma linguagem prescritiva. Olha, se acontecer isso, tem que acontecer aquilo em seguida. Não é.
É uma linguagem descritiva. A teoria geral do processo cuida de descrever aquilo que integra os conceitos lógicos jurídicos ou jurídicos fundamentais. Eu estou repetindo porque são expressões sinônimas, estou repetindo sempre. Esses conceitos lógicos jurídicos ou jurídicos fundamentais, eles são utilizados por um degrau que está abaixo nessa estrutura. Qual é esse degrau que está abaixo da teoria geral do processo? O que eu falei aqui para a teoria geral do processo é para a teoria geral do direito, obviamente, né? A teoria geral do processo é um pedaço, uma parte da teoria geral do direito. Então, abaixo você tem a ciência do direito, na parte que nos interessa, a ciência do direito processual. Na ciência do direito processual, nós temos também uma linguagem descritiva. Ela vai descrever o sistema normativo, o direito positivo. Então, dá para perceber que a teoria geral do processo tem por objeto a ciência do direito processual. Está abaixo dela. E a ciência do direito processual tem por objeto a análise daquele conjunto normativo que é o chamado direito positivo. A ciência do direito processual busca, na teoria geral do processo, os conceitos lógico-jurídicos, os conceitos jurídicos fundamentais, que servirão de base para que ela possa organizar esse universo disforme que é o direito positivo. Bom, aí eu desço para o direito positivo. O direito positivo, processual, tudo que eu digo aqui está valendo para o direito como um todo. O direito positivo é esse conjunto de normas que está aí. E que, às vezes, você olha para uma, que norma interessante, olha para a outra, também muito interessante, olha para as duas e uma está em colisão com a outra. Ou, aparentemente, elas não têm qualquer potencial para estar em colisão, mas, num determinado momento, num caso específico, olha elas colidindo. Quem resolve esse problema? A ciência do direito. E com base em que a ciência do direito resolve esse problema? Amparadas nos conceitos lógico-jurídicos ou jurídico-fundamentais. Então, o objeto da ciência do direito processual é o direito positivo processual. O direito positivo processual, ele está vinculado, ele sim, a um universo normativo que está em vigor num determinado espaço geográfico e num determinado tempo. Ele muda. A depender de uma lei nova surgir, revogando o anterior, por exemplo, ele muda. O direito positivo muda. A função da ciência do direito é manter isso organicamente posto, sistematizar esse conjunto normativo. Seja sistematizando em tese, ou seja, organizando como se vê nos livros de doutrina, seja diante de um caso concreto, identificando como é que o caso vai ser resolvido. Somente por meio da ciência do direito é que você consegue resolver o caso concreto. Como? Identificando nesse conjunto normativo qual é a norma que vai ser aplicada naquele caso concreto. Essa norma, ela pode ser extraída de um só texto que está lá no sistema normativo, ou de vários textos, ou de texto nenhum. Essa norma que incide no caso concreto, ela pode também o intérprete, o cientista do direito, ele pode se deparar com outra norma que também incide no caso concreto. E caberá a ele, então, ponderar, diante de mais de uma norma incidindo no caso concreto, qual delas deve ser aplicada. A circunstância de a norma incidir não significa que ela vá ser aplicada. São coisas diferentes, não é? Coisas diferentes. E é papel do cientista do direito identificar essas situações. Tudo que eu disse aqui, eu estou pensando no direito processual, mas, de propósito, estou aludindo ao direito como um todo. É assim que o direito funciona. Então, vencemos essa etapa aí da teoria geral do processo. Agora, e a nossa disciplina?
que é teoria geral do processo, ela cuida apenas dos conceitos lógico-jurídicos ou jurídico-fundamentais? Vimos que não. Ela, em certos pedaços, cuida. Vocês vão ver, por exemplo, a última unidade, são pedaços da teoria geral do processo, são partes da teoria geral do processo. Teoria geral da prova, teoria geral da decisão judicial, teoria geral dos recursos, são parcelas da teoria geral do processo. Ali nós temos teoria geral do processo. Mas no momento em que eu chegar aqui para vocês, e talvez já o faça na aula de hoje, e começar a falar da história do direito processual no Brasil, eu não estou falando de teoria geral do processo. Eu estou falando de um histórico do direito positivo. Isso não é teoria geral do processo. A disciplina, portanto, malgrado seja rotulada de teoria geral do processo, não cuida apenas de teoria geral do processo. Há diversas passagens dela em que não estamos no campo da teoria geral do processo. Deu para perceber com isso como é que a teoria geral do processo, qual o papel que ela desempenha, a importância da teoria geral do processo, bem como a incidência nas diversas espécies de processo, porque ela, a teoria geral do processo, vista como tecnicamente deve ser vista a teoria geral do processo, fornece os conceitos lógicos jurídicos ou jurídicos fundamentais de que se vale a ciência do direito processual para dar organicidade ao direito positivo processual. Essa estrutura aí é a estrutura que vocês viram. Tudo que foi dito a respeito da teoria geral do direito é perfeitamente aplicável à teoria geral do processo. Então, voltando, é a teoria geral do processo que elabora, organiza e articula os conceitos. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui de um modo que eu enxergue melhor. Os conceitos jurídicos, está aqui, ela que vai organizar, elaborar, articular os conceitos jurídicos fundamentais ou lógico-jurídicos. Nós vimos que a teoria geral do processo se caracteriza pela linguagem descritiva, científica. Vimos que a teoria geral do processo não se confunde com o direito processual unitário. Vimos que a teoria geral do processo não se confunde com a parte geral de um código de processo, de 2 códigos de processo, de todos os códigos de processo do mundo. Vimos que o nosso curso está baseado na força normativa da Constituição e que não é à toa que o diploma processual mais recente, mais atualizado, mais harmônico com o Estado democrático de direito, e na parte da história do direito processual brasileiro, vocês verão isso que eu estou dizendo, é o Código de Processo Civil, que não à toa, ele é de 2015, tem no seu corpo de textos normativos, logo no artigo 1º, o anúncio dessa necessária reverência aos valores constitucionalmente consagrados, aos valores fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. E se há um valor na República Federativa do Brasil que é merecedor de toda a atenção do mundo, é o Estado Democrático de Direito, que não à toa está mencionado também no artigo 1º, o artigo 1º da Constituição. Portanto, o processo como um todo se dará sempre em perfeita harmonia com um Estado democrático de direito. Eu fiz alusão a vocês no início desse nosso contato síncrono ao fato de que vocês precisam se habituar com o palco do processo. Imaginem, sim, o processo como um palco. Vocês estão na plateia, estão vendo lá uma peça se desenvolvendo, uma sequência de atos sendo praticada. Essa sequência de atos que ali, naquele palco, será praticada, sê-lo-á, hoje eu estou danado com as mesóclises, hein? Sê-lo-á em absoluta harmonia com o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito rege o modelo de organização do processo. É ele que rege o modelo de organização do processo. Como no Código de Processo Civil, como eu disse, esse é o código mais moderno, esse modelo de organização do processo está mencionado no artigo 6º desse código. Já anuncio para vocês. Há no Código de Processo Civil novo
12 artigos, os primeiros 12 artigos, que aludem às normas fundamentais do processo civil. Interpretem esse conjunto normativo como um conjunto normativo que traz as normas fundamentais do processo, e não apenas do processo civil. Por quê? Porque ali vocês perceberão da atividade avaliativa assíncrona que lhes será passada, vocês perceberão que tudo quanto ali consta em verdade é aplicável para todo o processo. Porque o objetivo dessas normas fundamentais é conformar o processo, no caso civil, porque está no Código de Processo Civil, ao Estado democrático de direito. Se é conformar o processo civil ao Estado democrático de direito, óbvio que qualquer tipo de outro processo, eleitoral, trabalhista, criminal, arbitral, processo jurisdicional, é claro, estou aludindo, também tem que estar em harmonia com o Estado democrático de direito. É por isso que há um valor a ser reconhecido no texto do Código de Processo Civil, certo? Não é, repito, pelo amor de Deus, não é que estejamos aqui dando um curso de teoria geral do processo civil, não se trata disso. É que vocês vão ver no histórico. Os outros diplomas normativos são diplomas normativos contaminados por regimes ditatoriais. E o Código de Processo Civil de 2015 foi concebido, gestado e parido em Estado democrático de direito. Então, não há como você deixar de considerar a existência desses textos normativos e a sua importância para todos os demais ramos do processo. Não que... é porque tem no artigo 14, professor, do Código de Processo Civil, que ali é aplicável também subsidiariamente ao direito de trabalho, do processo de trabalho. Não é isso. Não é isso. Essas normas fundamentais, elas são reflexos do Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual, intraprocessual, naquele palco em que o processo se desenvolve. Não importa se o processo é civil, penal, eleitoral, administrativo, trabalhista, arbitral, não importa. Não importa. Esse artigo 6º alude, eu disse para vocês, dentro dessa linha, a um processo cooperativo. E aí nós vimos que há modelos de processo em que, na sua extremidade, se valoriza a atuação das partes, que é o modelo adversarial ou o modelo liberal de processo, no outro extremo há um modelo publicista de processo, que é um modelo em que há concentração de poderes do juiz, e o modelo que se harmoniza com um Estado democrático de direito é o modelo cooperativo de processo, em que os sujeitos do processo atuam em simetria, exceto no momento da decisão, porque é para isso que o Poder Judiciário existe, é para isso que o órgão julgador está lá, é para isso que o órgão julgador foi provocado. Vimos que há essa expressão devido ao processo legal. Eu não estou vendo a cara de ninguém aí. Ninguém se dignou de abrir a câmera. Tem 3 aqui que eu estou vendo. Jefferson, estou vendo alguns aqui. Mas, óbvio que o melhor seria se eu pudesse ver o faces de vocês, porque eu posso saber se há ou não dúvida, posso ler a face de vocês. Isso é muito importante para o professor. Não estou obrigando ninguém a abrir, não, mas estou falando que é uma colaboração que fazem para o bom andamento da própria aula. Então, vocês já devem ter ouvido essa expressão que está aí, lido e ouvido essa expressão que está aí no slide, né? Devido processo legal, e muitas vezes ela é mal utilizada, mal versada, as pessoas vão repetindo, se repetindo, mas há uma forma mais adequada de você entender o que é o devido processo legal. O devido processo legal, se formos debulhar essa expressão, nós teremos algo que é devido, adequado, justo, equânime, né? Esse algo que é devido, adequado, justo, equânime é o processo.
Qual processo? Qualquer processo, processo administrativo, legislativo, jurisdicional, negocial, dentro do processo jurisdicional, o processo civil, o processo penal, o processo trabalhista, o processo eleitoral, o processo arbitral, tudo tem que ser devido, adequado, justo, equânime, mas tomando como parâmetro o quê? Tomando como parâmetro o direito, não tomando como parâmetro a lei escrita, porque há leis que nós sabemos que são inconstitucionais. Então, o devido processo legal, que nos remete a uma ideia de processo de acordo com a lei, a menos que você queira usar o vocábulo lei como sinônimo de direito, que eu não recomendo, é um processo, essa expressão, ela reflete, em verdade, a existência de um direito fundamental a um processo devido. O direito fundamental a um processo obediente, reverente aos valores constitucionalmente consagrados. Esse devido processo legal, ele tem um conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo que abrange um conjunto enorme de valores. Isso que está aí, aparecendo aí no slide, não se trata... Aqui o bicho está aqui avisando que eu estou com muita coisa aberta, é por isso que está... Pode ser... Era isso que estava fazendo a imagem fugir. Esse conjunto de valores que é conteúdo do devido processo legal, ele isso que está aí elencado não esgota, não exaure. Como eu disse para vocês na aula passada, e na aula passada eu estava virado dos 600, estava bem efusivo, a democracia não é um regime já concluído na sua construção. É um regime sempre em construção. E se o devido processo legal é o Estado democrático de direito dentro do processo, então é um processo em construção. É um processo em que valores vão sendo assimilados, outros valores vão sendo reformulados no seu tempo, na medida em que surge a necessidade. Disse que há necessidade de que fixemos premissas, e a mais importante, importantíssima delas, é aquela que nos conduz à distinção entre texto e norma. Essa distinção entre texto e norma, eu me valho de um exemplo sempre para isso, é um exemplo de livro, repetido, muito repetido, mas por isso mesmo um bom exemplo, senão não seria repetido. Mas basta vocês lembrarem do começo do que eu disse hoje, quando eu disse assim, há um direito positivo, há um manancial de normas no sistema, esse manancial nem sempre está harmônico. O objeto da ciência do direito é harmonizar esse conjunto de normas que integra o direito positivo. Obviamente que isso vai implicar a necessidade de esse cientista do direito olhar para os textos normativos de onde se extrai esse conjunto de normas e extrair deles, textos normativos, uma interpretação. A norma é o fruto da interpretação de um texto normativo. Eu posso extrair uma norma a partir da conjugação de diversos textos normativos. Eu posso extrair várias normas de um só texto normativo. Eu posso, aparentemente, extrair uma norma de nenhum texto normativo, mas isso é aparente. Por que é aparente? Porque, na verdade, eu estou extraindo essa norma olhando para o universo dos textos normativos. Não vai ter um que diga, dois que digam, mas o conjunto deles me conduz a reconhecer que no nosso sistema essa norma existe. Há uma distinção entre texto e norma. Lembremos-nos daquele exemplo. Proibido usar biquíni. Numa praia, em meados dos anos 60 do século passado, significava que as pessoas do sexo feminino deveriam usar roupas mais compostas. Proibido usar biquíni. Numa praia de naturismo, significa que as pessoas devem andar nuas. E essa mesma placa, que está no campo de naturismo hoje, transportada para a porta de um templo religioso, significa que as pessoas devem usar roupa composta novamente. Então, é o mesmo texto normativo. A norma eu extraio do contexto em que o texto se encontra. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Aí eu trago como exemplo, trouxe como exemplo, lembro como exemplo, esse trecho de uma música de Cazuza, que, de propósito,
traz referências a algo que remete a interpretações simples, mas que podem ser interpretadas, carreira, dinheiro e canudo, como, por exemplo, consumo de droga, consumo de cocaína, que são os elementos que compõem o momento do consumo de uma droga como a cocaína, que é a carreirinha da droga, o dinheiro, que normalmente é usado para arrumar a carreirinha, e o canudo para aspirar. E, se você for imaginar, dentro de uma linha interpretativa comum, você não vai extrair essa conclusão. Será que foi esse o objetivo do compositor? Ou textos que claramente foram escritos para que dele não se extraia uma conclusão uniforme. Exemplo, Dom Casmurro de Machado de Assis. Né? Disse para vocês, e vocês terão contato com isso aí vai consistir na primeira parte da primeira atividade assíncrona avaliativa, que é o contato que vocês terão com a construção e o desenvolvimento da teoria dos princípios. Mostrei a importância de considerarmos a evidente expansão, consagração, evolução dos estudos dos direitos fundamentais. É dos estudos dos direitos fundamentais que extraímos modos de pensar o direito, mas não nos iludamos, não achemos, pois, que aquelas teorias que foram desenvolvidas pelos diversos estudiosos no campo do estudo dos direitos fundamentais são aplicáveis apenas aos direitos fundamentais. De forma alguma. Elas são aplicáveis, no mais das vezes, não é só ao direito, não. É à vida. À vida. Então, quando estudiosos dos direitos fundamentais aludem à necessidade de ponderação, à necessidade da proibição do excesso, à necessidade de razoabilidade, de proporcionalidade, isso não é estudo desenvolvido para ficar lá naquele nicho do campo dos direitos fundamentais. São estudos desenvolvidos que, no mais das vezes, servem para a vida, também para a vida fora do direito. Fora do direito. Então, toda a atenção é pouca àquilo que é fruto do trabalho dos estudiosos no campo dos direitos fundamentais. Falei para vocês também a respeito da circunstância de que nunca devemos esquecer que o direito é um só. Nunca podemos esquecer que o direito é um só. Há de se levar em consideração que a existência do postulado é uma espécie de norma, vocês vão ver quando prepararem a primeira atividade assíncrona avaliativa, eu vou resumir, obviamente, é uma espécie de norma que serve para dizer como aplicar outras normas. Esse postulado hermenêutico no sentido de interpretação, da unidade de interpretação. O direito tem que ser interpretado como um todo. Raciocinem comigo. Que sentido há em se reconhecer, por exemplo, que a união homoafetiva produz efeitos sucessórios, mas essa mesma união homoafetiva não produziria efeitos previdenciários? Ou seja, um dos que são unidos homoafetivamente falece, o outro tem direito à herança. Mas um dos unidos homoafetivamente falece e o outro não tem direito a receber o benefício de pensão por morte previdenciário. Tem sentido? Não tem. Não tem. Eu tenho que interpretar o direito como um todo. Por que num determinado campo eu valorizo e outro não? Qual é o fundamento? Isso não significa que eu vou embolar o direito todo, fazer do direito um bolo só. Por quê? Porque, obviamente, eu identifico em certas áreas do direito núcleos que merecem um tratamento especial. A isso, tecnicamente, se chama de microsistemas normativos. Dentro da esfera do direito, há pequenas esferas, que são microsistemas normativos. Mas esses microsistemas normativos, eles não são nódulos que não se comunicam
com a esfera maior que os engloba. Não. Eles têm... Vocês se recordam, no ensino médio, quando estudaram em biologia, citologia, e em citologia estudaram a membrana celular, e aí como característica, como é que eles falam lá na época, meu Deus, como atributo característico, propriedades da membrana celular está a permeabilidade seletiva. Recordam-se da permeabilidade seletiva das membranas celulares? Os microsistemas normativos funcionam assim. É um conjunto de normas específico que é englobado por uma membrana protetora, mas não é uma membrana protetora inexpugnável, impenetrável. Ela tem permeabilidade seletiva. Dentro daquele microsistema normativo, ou nele, penetram normas que são externas a ele, mas que estão em consonância com ele. Então, não há... um exemplo bem evidente do microsistema normativo é o dos juizados, no âmbito processual, ou da tutela coletiva. São microsistemas normativos, mas não são nódulos impenetráveis. São conjuntos normativos que têm uma certa unidade entre si, mas que mantém um canal de comunicação com o meio externo geral, que é o direito como um todo. Então, lembremos-nos sempre desse postulado da unidade de interpretação. Lembremos-nos da atividade jurisdicional. Vocês não estudaram ainda, nem o conceito de jurisdição, nem com ele vocês lidaram ainda. Mas vocês sabem, basicamente, em que é que, numa visão geral, comum, em que consiste a atividade jurisdicional. Juris, direito, dicional, dizer o direito. Ou seja, é a atividade de dizer o direito diante de um caso que é apresentado para resolução. Numa linguagem bem simplista, né? Obviamente, a técnica, mas que bem transmite a ideia, a atividade jurisdicional se dá assim. É apresentado um caso concreto para resolução e o órgão julgador, então, vai apresentar a solução para o caso concreto, que lhe foi colocado sob apreciação. É preciso que saibamos e nos lembremos sempre que essa atividade jurisdicional, para ser desenvolvida, depende de um exercício de criatividade do órgão julgador. O órgão julgador, diferentemente do que se acreditou durante muito tempo, uma aberração intelectual, ele não é la bouche de la loi, a boca da lei. De negócio de boca de lei, coisa nenhuma. O órgão julgador, ele vai, diante do caso, verificar o direito positivo, no mais das vezes, mediante a extração de normas que estão em leis. Vamos generalizar, textos normativos. E vai, à luz desse exame geral, extrair a norma que deve ser aplicada no caso concreto. Ele tem, portanto, um papel que não é um papel de repetir o que o texto legal diz. Nem pensar, nem pensar. É um papel criativo. Criativo no sentido de que exige raciocínio intelectual. Esse negócio de boca da lei, é preciso que a gente identifique a origem disso. Há uma origem histórica para isso. O senhor está... O senhor não, você está desprezando os ensinamentos de Montesquieu, que Montesquieu fez isso, Montesquieu disse aquilo, a Revolução Francesa disse não sei o quê. Tudo tem o seu contexto histórico. Tudo tem o seu contexto histórico. Quando foi a Revolução Francesa mesmo? 1789. O que é que acontecia na França nesse período? Nesse período, a magistratura era um horror. Os magistrados franceses da época se vendiam decisões, só pensavam em si mesmos.
não atuavam em harmonia com a vontade da população, do cidadão, atuavam em harmonia com seus próprios interesses. Então, um dos pontos destacados por Montesquieu era a necessidade de frear a atividade desse povo que não tinha uma compreensão adequada a respeito do papel que deveria desempenhar na sociedade. Então, o que é que Montesquieu idealizou? Ele idealizou um poder legislativo que produzisse num volume tremendo textos normativos que não permitissem que aquele povo mal acostumado dissesse diferente daquilo que o poder legislativo queria, porque o poder legislativo representava o povo. O juiz é apenas a boca da lei, dizia ele. Mas, meu Deus, como é que o poder legislativo vai produzir texto normativo para resolver todas as situações do mundo, em todos os casos, diante da variedade de casos em que se pode envolver e em que se podem envolver os seres humanos? Como? Nessa busca alucinada, chegou a haver um código, esqueci agora o país, depois eu me lembro, 16 mil artigos, com o objetivo de fechar todas as portas para o miserável do juiz não dizer diferente daquilo que o Poder Legislativo queria que dissesse. Isso atrasou a evolução do direito. Atrasou. Mas por que atrasou, Saló? É simples. Vamos ver o que é que acontecia na Inglaterra. Revolução Francesa, 1789. Revolução Inglesa, mais de 100 anos antes, 1648 a 1664, se não me engano. O que é que acontecia na Inglaterra? Na Inglaterra, os magistrados eram afinados com os desejos da cidadania. Os magistrados eram afinados com o desejo de conter a força do imperador, do soberano, do rei. Por isso, na Inglaterra, havia uma reverência à atividade jurisdicional. É por isso que nos regimes derivados, regimes jurídicos anglo-saxônicos, prepondera, de forma bem evidente, a força dos precedentes. Olha aí, ó. Pouco texto escrito, tem texto escrito lá, normativo, e muito, mas um valor enorme às decisões judiciais. Então, o caminho lá foi outro. O nosso caminho, só agora, está migrando em direção a essa valorização da atividade jurisdicional. De sua vez, os países anglo-saxônicos também estão reconhecendo valores que são próprios e que devem ser louvados dos países que se caracterizam por uma força do direito positivo, mas não do direito escrito, melhor dizendo. Mas não nos esqueçamos disso. Há origens históricas. A atividade jurisdicional, nela, o órgão julgador desempenha um papel criativo. E esse papel criativo consiste em quê? Na identificação da norma que existente no sistema. Quando no começo da aula eu estava falando da norma aqui, do direito positivo, né? Agora, só para facilitar a imagem. Ó, a norma, está ali um bocado de norma. Ele vai aí catar para ver qual é a norma que está no sistema e, portanto, é uma norma geral, que deve ser aplicada ao caso concreto. Aí ele aplica a norma ao caso concreto. Esse mecanismo de identificação da norma geral que vai ser aplicada no caso concreto se dá mediante um processo criativo. E quando ele aplica a norma geral no caso concreto, ele extrai a norma individual do caso concreto. Fulano praticou um ato lesivo ao patrimônio material de Beltrano. Há, no sistema normativo, uma norma que diz que quem causa dano ao outro tem que indenizar. Ele, então, pega o caso concreto e diz, a norma geral é essa, quem causa mal ao outro tem que indenizar. Então, eu vou agora extrair a norma individualizada do caso concreto. Réu, indeniza o autor no valor de tanto. É a norma individualizada do caso concreto. O que é que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que do poder da atividade jurisdicional também derivam normas. Olha aí, a norma individualizada do caso concreto não é uma norma que terá que ser seguida entre esses sujeitos que participaram do processo? Se o réu, nesse exemplo dado, perdeu a causa, há uma norma entre ele e o autor. Qual é a norma? A norma segundo a qual ele tem que entregar um dinheiro ao autor a título de indenização por danos materiais. Vamos supor que o autor perdesse a causa. Qual é a norma que vigeria entre esses sujeitos? Autor, você não tem direito nenhum de receber do réu a quantia que você estava pensando que tinha direito de receber. Ao lado disso, aquela norma geral que foi identificada pelo órgão julgador para aplicar no caso concreto e extrair a norma individualizada do caso concreto, ela, uma vez sendo identificada, a depender do tipo de processo e a depender do órgão julgador, pode ser o Supremo, pode ser o STJ, pode ser um tribunal inferior, a depender de quem seja e em que momento seja, de que tipo de processo se cuidou, essa norma geral do caso concreto, ela vai servir de base para julgar outros casos concretos similares. São chamados precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios. Daí eu poder dizer que a atividade jurisdicional, nela, o órgão julgador desempenha um papel criativo ao lado de um papel normativo. E esse papel normativo é dúplice. Não só consiste na identificação da norma geral a ser aplicada ao caso concreto, quando essa identificação se dá, essa norma geral que vai ser aplicada a esse caso concreto, será aplicada em tantos casos concretos similares quanto sejam, portanto, ingressa no sistema como uma norma oriunda da atuação do Poder Judiciário, como também cria a norma individual daquele caso concreto. No exemplo dado, a norma segundo a qual José deve pagar a João a quantia de R$100.000. Tudo isso é fundamental, meus queridos. Aí entramos na fenomenologia do processo, na aula passada já. Um trechozinho do que eu disse é da aula passada. Onde quer que exista um ser humano, ele manifestará interesse em relação a determinado bem da vida. Interesse é a posição favorável de alguém em relação a determinado bem da vida. Muito bem. Se, onde houver ser humano, há interesse, se eu agregar seres humanos, eu agrego interesses. Se, onde há ser humano, há interesse, eu tenho, então, o sujeito do interesse e o objeto do interesse. Quando eu agrego seres humanos, eu agrego interesses, surgindo com isso a possibilidade de mais de um sujeito manifestar interesse num único bem da vida, e esse bem da vida não ser suficiente para satisfazer as necessidades de tantos quantos nele manifestam interesse. Surgindo um quadro assim de conflito de interesse. É um conflito de interesses envolvendo sujeitos. Então, eu tenho um conflito entre sujeitos, um conflito intersubjetivo. Eu tenho um conflito intersubjetivo de interesses. Está aí a expressão pomposa, conflito intersubjetivo de interesses, que decorre disso aí. É um conflito de interesse envolvendo sujeitos. A gente precisa sempre desmendar algumas expressões técnicas que, por vezes, amedrontam e dificultam o entendimento por parte de quem está lidando com o direito a partir de dado momento, no começo ainda. Ora, se, ao juntar sujeitos, eu junto também interesses, e fatalmente caio em situações em que mais de um sujeito manifesta interesse no bem da vida, sendo esse bem da vida insuficiente para satisfazer os interesses de tanto quanto neles manifestam uma posição favorável, um caminho nos resta. Nós que somos preocupados em manter esse grupo unido, agregado, para que seja melhor administrado, resolvemos, então, criar um conjunto de normas. Um conjunto de normas gerais, impessoais, abstratas, que já diga com antecedência quem é que deve ter acesso ao bem da vida, objeto da disputa, quando houver um conflito intersubjetivo de interesse. De um modo geral, isso produz efeito fantástico. Em 99,999,99% das vezes, as pessoas se reconhecem nesses quadros. As pessoas sabem que, naquela situação específica, é titular de um interesse juridicamente protegido e pode esperar do outro que o outro tem que lhe assegurar. O outro, de sua vez, se reconhece como titular de um interesse juridicamente subordinado
e permite o acesso que o primeiro deve ter ao bem da vida, objeto da disputa. Eu dei exemplo simples para vocês. Se eu compro uma camisa, quem compra paga, quem vende entrega. Eu dei o exemplo da cantina. Se eu consumo antes, surge o interesse juridicamente protegido do dono da cantina de receber o dinheiro relativo ao consumo que eu fiz. Se eu pago antes para ir buscar o que eu comprei, no exemplo da mesma cantina, a partir do momento em que eu paguei, eu sou titular do interesse juridicamente protegido de receber o pãozinho que eu paguei com antecedência. Isso se dá em quase todas as situações da vida. Mas há casos em que esse conflito de interesse se desequilibra. Há casos em que há um desequilíbrio. Veja só, quando esse conflito de interesse está em equilíbrio, como nos exemplos que eu dei, eu estou levando em consideração bens da vida juridicamente tutelados. Não estou levando em consideração o interesse que cada um tem de receber bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e se irritar se o outro não der o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque isso não é regulado pelo direito. Eu estou falando daqueles bens que, quando são objeto de disputa, causam desequilíbrio social. Esses são os bens juridicamente tutelados. O direito positivo ele tem por função regular o acesso a esses bens esses que, quando são objeto de um conflito intersubjetivo de interesses, tem potencial esse conflito para desequilibrar a sociedade. Todas as vezes que eu tenho um conflito de interesses regulado pelo direito, eu posso identificar alguém que é titular do interesse juridicamente protegido e, portanto, está numa situação jurídica ativa, e vai identificar alguém que é titular do interesse juridicamente subordinado e está, portanto, numa situação jurídica passiva. Se eu tenho situação jurídica ativa de um lado, situação jurídica passiva do outro, obviamente que entre esses sujeitos há uma relação jurídica. Então, em toda relação jurídica, há, em tese, uma área de possibilidade de um potencial de conflito de interesses, que, quando está em equilíbrio, maravilha. Mas quando alguém tem uma pretensão à qual o outro resiste, quando ambos esses sujeitos, ambos no exemplo dado, apenas para aproveitar aí o desenho, quando ambos os sujeitos se sentem titulares do interesse juridicamente protegido, aí a coisa complica. Aí aquilo que consistiu no desenvolvimento da organização social, havia uma administração da comunidade, deliberou-se que haveria uma produção de um conjunto de normas gerais abstratas e impessoais para permitir que esses sujeitos que eventualmente se envolvessem num conflito intersubjetivo de interesses pudessem eles mesmos identificar se o interesse que eles tinham era um interesse juridicamente protegido ou interesse juridicamente subordinado, de modo a que aquele que é titular do interesse juridicamente subordinado garanta o acesso que aquele que é titular do interesse juridicamente protegido deve ter ao bem da vida objeto da disputa. Enquanto está tudo em equilíbrio, está tudo bem. Todavia, quando em algum momento há uma situação em que um pretende e o outro resiste, surge uma patologia social que alide o conflito de interesse regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. E aí verificou-se que, ao lado de administrar, verificar segurança, saúde, educação, cuidado com idosos, com crianças, com adolescentes, segurança externa, ao lado de se produzir normas gerais abstratas e impessoais, há também necessidade de que esse órgão geral, que é o Estado, vocês estão percebendo, também desempenhe a atividade consistente em, diante de conflitos de interesses regulados pelo direito e qualificados por pretensão resistida, dizer quem é que efetivamente é titular do interesse juridicamente protegido e quem é titular do interesse juridicamente subordinado. Essa atividade, pois, é uma atividade consistente em dizer quem é titular do direito, num quadro de lide, que é o conflito de interesse regulado pelo direito qualificado por uma pretensão resistida. Então, quando eu tenho uma lide, eu tenho uma relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida.
surge nesse contexto a necessidade, como eu falei, de esse órgão, esse ente, a gente já sabe que é um ente estatal, se especializar também na atividade consistente em dizer qual o direito objetivo que deve ser aplicado no caso, direito positivo que deve ser aplicado no caso. Uma atividade consistente em dizer qual é o direito que deve ser aplicado no caso. Uma atividade consistente em dizer qual é o direito. Uma atividade consistente em dizer qual é o júris. Uma atividade consistente em jurisdizer. Uma atividade, pois, jurisdicional. Isso é atividade jurisdicional. Vamos agora partir para a parte da novidade. Tudo isso aí, meus queridos, tem que estar na mente de vocês. Eu não estou repetindo à toa. Eu não estou aqui investindo 1h04 dos 1h50 que temos, da 1h50 que temos, simplesmente para repetir. É indispensável, é fundamental, é absolutamente indispensável que vocês tenham em mente essa situação, que vocês jamais se desgarrem da existência desse conjunto, porque é esse aí o mundo profissional pelo qual vocês optaram quando ingressaram na faculdade de Direito. É esse aí o mundo. Eu fico muitíssimo preocupado quando eu vejo primeira semana de aula de um curso de Direito, e sei, não estou aludindo à nossa faculdade, vocês sabem que temos milhares de faculdades no Brasil. Aí entra um professor em sala de aula e começa a falar das coisas como se o direito fosse algo impenetrável. Aquilo, na verdade, é uma defesa para que todos achem que ele é dono do conhecimento do mundo todo e não os desafie. O direito é a vida, meus queridos. O direito é a vida. Em todas as situações da vida, nós agimos tal qual deveríamos agir ou devemos agir quando estamos no campo do direito, no âmbito do processo. O que é que o direito preconiza? Por exemplo, o direito preconiza a boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é não trair o outro quando o outro tinha uma legítima expectativa a seu respeito. Isso é uma norma de convivência apenas no âmbito do direito ou é uma norma de convivência social? É uma norma de convivência social. Não sei se vocês já deram em direito civil. Dentro da boa-fé objetiva, identifica-se o chamado duty to mitigate the loss. É o dever de mitigar o dano. Então, imagine que um determinado momento, um carro parado, num local apropriado, sofra um abarroamento de um outro carro que veio desabalar da carreira e na contramão ainda por cima. E pá, bateu, acabou, o carro estava parado. Quem tem razão nessa história? O dono do carro parado. Aí ele chega lá, pô, você bateu no meu carro. Perfeito. Do que é que resulta aí? Resulta que aquele que causou o dano tem que indenizar. Perfeito. Aí o dono do carro parado olha e vê, e ninguém mais vê, que em razão do acidente está vazando combustível e que há risco de o carro dele pegar fogo. E ele não fala nada, não diz nada. Espera que o fogo suba. O carro pega fogo e acaba o carro todo. E um carro que poderia ser reparado agora tem uma perda total. Eu lhes indago. Essa pessoa agiu como um cidadão de bem? Deixando o carro dele pegar fogo para onerar outro? Ele não agiu em consonância com a boa-fé objetiva. Ele descumpriu o dever de mitigar o dano, o duty to mitigate the loss. Então, o que a gente vê o tempo inteiro na vida é reflexo do direito. Eu me lembro de um episódio, eu sempre gosto de contar esse episódio, contava muitas vezes antes, depois eu vi esse diabo na internet. Não sei se criaram, se copiaram. O fato é que aconteceu comigo. Então, eu tenho que dizer que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha que hoje tem 26 anos, é formada em Direito, formou 2 anos atrás. E tem um filho que é músico, né? A banda Flerte Flamingo, Leonardo Passov. Ele compõe, um bom músico.
Ambos, à época, um tinha 6, 7, outro tinha 3, 4. E eu tinha alugado um apartamento, estava sem móvel ainda, e eles estavam na sala brincando. Na sala brincando. Aí, de repente, eu ouvi um barulho de que um desentendimento se instaurou lá na sala. Aí, na minha cabeça, que vinculou tudo com direito, um conflito intersubjetivo de interesse se instaurou no ambiente da sala. Na minha cabeça aqui. Aí vem Isadora, a mais velha, e chega para mim e fala: meu pai, eu estava brincando com o meu castelo da Barbie, e Léo chegou e começou a jogar bola no meu castelo, meu pai. Fale com ele para parar de jogar bola no meu castelo, meu pai. Eu aqui na minha cabeça. Acabou de propor uma demanda. Formulou um pedido de imposição de obrigação de não fazer, não jogar bola no castelo. Aí eu me viro e chamo o Léo. Léo! Quando você comunica a alguém que a demanda foi contra ela proposta, você está praticando o ato de citação. É na minha cabeça, vou citar o moleque. Aí, Léo, ele, que é, pai? Eu falei, citação eficaz. Aí ele comparece ante mim, eu falo, o que é que houve, meu filho? Na minha cabeça, oportunizei o contraditório. Dei a oportunidade dele exercitar o direito de defesa dele. Ah, meu pai, não é assim, é porque eu estava jogando bola, fui no banheiro, fui beber água, ele falou, fui beber água. Quando eu voltei, Isadora tinha botado o castelo dela no lugar que eu estava jogando bola. Eu continuei jogando bola no lugar que eu estava jogando bola. Aí eu falei, bom, há uma inovação fática aqui. Eu preciso abrir oportunidade para a parte contrária se manifestar em réplica. Não é? Como é isso, Dó? Não, meu pai, ele não está falando a verdade. Quer ver? Pergunta a Débora Babá. Eu falo, rolou testemunha. Rolou testemunha. Aí eu chamo Débora Babá. Converso. O que é que houve, Débora? Não, doutor Salomão, dando risada a ela. Léo ficou chamando Isadora para poder brincar de bola com ele. Ela não quis brincar de bola com ele. Ele aí, por vingança, começou a jogar bola no castelo dela. Conclusão, Léo é um safado. Moleque, 4 anos de idade, querendo me engabelar. Então, a solução a ser dada por um órgão julgador duro, daqueles que não abrem mão do exercício da sua atividade. Pare com isso, porque senão papai vai ficar chateado com você. Pronto. Então, olhe se você o tempo inteiro não está diante de situações em que há necessidade de composição de conflito de interesse. O tempo todo. O tempo todo. Sabe qual a opção que vocês fizeram na vida? Ganhar dinheiro com isso. Foi essa a opção que vocês fizeram. Ganhar dinheiro com isso. Viver disso. Para isso, me arrepio, a barba está toda arrepiada. Para isso, é necessário, óbvio, que, diante da responsabilidade que vocês têm com essa opção feita, que vocês se preparem tecnicamente. Mas nunca se esqueçam que esse preparo técnico de vocês é apreendido, é assimilado para ser aplicado na vida. Não há conhecimento jurídico que não possa ter utilidade. Se ele não tem utilidade, esqueçam, não vale nada, é uma porcaria. Então, filosofia do direito é uma porcaria, né, professor? A filosofia do direito é a base de tudo. É como você vai estudar exatamente o mecanismo em que o direito se insere no âmbito da sociedade. E vocês dão filosofia do direito no início do curso, ainda sem condição de perceber a importância que esse estudo tem para o exercício futuro da atividade de vocês. Então, meus queridos, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vocês não sabem o prazer que eu tenho. Vocês não têm ideia do prazer que eu tenho de dar uma aula. É um negócio impressionante. Adoro. É uma realização. Melhor do que isso aqui, só se eu estivesse na sala de aula com vocês. Então, vamos trabalhar agora. Professor. Diga, meu querido. Quem fala? Posso tirar uma dúvida? Jefferson, fala. Antes de começar a terceira parte? Graças a Deus você está tirando a dúvida. Eu gosto disso. Diga aí, vá. Quando você fala sobre o postulado hermenêutico, no qual o direito, o senhor falou que é um só, logo não se deve olhar de forma diferente para situações iguais. Como entender isso na prática? Porque o que a gente vê são diferentes interpretações para situações parecidas, até na formulação de leis ou decisões judiciais.
Como entender isso na prática? Meu querido, perfeito só Deus. Produção de obra perfeita só Deus. Nós somos seres humanos. Idealizamos um sistema para que ele funcione de forma ideal. Mas quem atua nesse sistema? Seres humanos. Então, nós estamos construindo esse sistema. Você vai ver em Direito Processual Civil 3, o empenho legislativo contido no Código de Processo Civil para a criação de instrumentos que, tanto quanto possível, mas é impossível impedir tudo, mas tanto quanto possível, impeça que situações similares sejam julgadas de modo diferente. Mas quem opera o direito são seres humanos. Isso não é desejável, mas acontece. Acontecia com mais liberdade um pouco atrás. Cada vez menos acontecerá com menos liberdade. Cada vez menos há uma tendência que essas situações se reduzam, mas é impossível evitar todas elas. Instrumentos para evitar que elas aconteçam estão sendo criados, estão sendo desenvolvidos, já estão sendo postos em prática e, com fé em Deus, produzirão excelentes resultados. Por exemplo, o que eu quero é isso aqui, exatamente isso aqui. Por exemplo, olhe como o direito é uma coisa fantástica. O novo Código de Processo Civil, no artigo 926, tem lá um texto que não é um texto de processo civil, não é nem de processo. É um texto que deveria estar, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque é um texto de sobredireito. Diz assim: os tribunais devem manter a sua jurisprudência, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, não é dado, é um dever do tribunal, não é dado ao tribunal julgar um caso da maneira A agora e da maneira B logo em seguida, se o caso é similar. Rigorosamente, não é dado ao tribunal, não é dado a nenhum órgão julgador fazer isso. Vocês vão estudar em Direito Processual Civil 3 esse dispositivo que é de suma importância. Manter, portanto, a jurisprudência, o conjunto das suas decisões. Jurisprudência é um conjunto de decisões, viu? Vocês vão ver nos estádios, achei aqui uma jurisprudência. É a mesma coisa de dizer, achei um cardume. É a mesma coisa de dizer, achei um cardume. Jurisprudência não é sinônimo de uma decisão. Se você pegou um peixe, você pegou um peixe. Se você viu um cardume, você viu o cardume. Se você achou jurisprudência, você achou um conjunto de decisões. Se você achou um peixe, você achou um ato decisório, um precedente apenas. Não esqueçamos disso. Muito bem. Ao lado disso, vocês assistiram o Supremo Tribunal Federal, num dado momento histórico, dizer que é possível a prisão após a decisão judicial condenatória proferida pelo segundo grau de jurisdição. E viram que houve defesa no sentido inverso, no sentido de que a Constituição fala na necessidade de que haja um trânsito em julgado, para que somente então se possa recolher alguém à cadeia. Há uma necessidade de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Vocês viram que, em poucos anos, o tribunal julgava assim, passou a julgar assado, passou a julgar assim. Olha o que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Ah, professor, mas estava uniforme nesses períodos aqui, ó. E mantê-la estável. Não pode ficar mudando de opinião toda hora. Não é possível. Não estou dizendo que não pode mudar de opinião, claro, que a evolução da sociedade conduz a isso, mas não pode estar mudando toda hora. A estabilidade é necessária no sistema jurídico para que todos tenham segurança jurídica. Então, vocês veem aí que houve um saque por uma corte superior, a máxima corte superior, ao dever de manter estabilizada a sua posição a respeito de um tema. Mudou porque mudaram seus componentes, isso não é motivo justificável. Ou porque seus componentes mudaram de opinião, menos ainda.
Agora, olhe como o direito é. Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é rico. Olhe como o direito é. Ninguém pode ser preso senão... ninguém pode ser considerado culpado senão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Vamos raciocinar aqui. Vocês não sabem, eu vou informar agora. De um modo geral, a regra, em 99% das vezes, exceto situações muito peculiares, os tribunais superiores não apreciam matéria fática, só apreciam direito. A última palavra sobre matéria fática, sobre como os fatos aconteceram, é do tribunal inferior. Agora, se ao julgar o caso, o tribunal inferior considerou que os fatos ocorreram assim e aplicou a norma tal, e essa norma tal não pode ser interpretada dessa maneira, porque em Minas se interpreta assim, em São Paulo de outro jeito, bom, aí entra-se no Tribunal Superior para dizer como é que a norma tem que ser aplicada. Mas o Tribunal Superior não vai poder dizer que os fatos se deram de modo diferente de como o Tribunal Inferior disse que eles se deram. Deu para entender o que eu estou falando? Então, imagine um caso criminal em que o Tribunal Inferior é Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, mas vamos pensar aqui na matéria criminal, porque ele está falando de sentença penal condenatória transitada em julgado. O Tribunal Inferior chega à seguinte conclusão: fulano praticou, sim, o ilícito X. Ele, sim, protagonizou os atos A, B e C, e, com isso, a conduta dele se insere na norma Y. Ele praticou crime. Ponto. Vou apená-lo agora. Aí aplica a norma X, que diz que a pena mínima, sei lá, é de 6 anos. Aí a defesa do fulano vai para um tribunal superior para dizer: ministros do Tribunal Superior, essa norma que diz que a pena mínima é de 6 anos não pode ser aplicada no caso, porque tem uma lei posterior, patati patatá, que diz que a norma mínima, a pena mínima é de 3 e não de 6 anos. O que é que eu lhes pergunto agora? Houve ou não houve trânsito em julgado no que se refere à matéria fática? Por acaso esse sujeito vai ou não vai pelo menos cumprir 3 anos? Já que a defesa está dizendo que não é 6, é 3. Mas 3 pelo menos, né? Ou não é? Ou não é? Então, para que eu tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é preciso que o processo se encerre? Para que eu tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é preciso que aquela situação a que se refere o ato decisório esteja definitivamente estabilizada, mesmo que em outros aspectos ainda haja possibilidade de o processo sofrer modificações. Nesse exemplo dado, a máxima modificação que o processo pode ter é uma redução da pena mínima. Mas não se vai dizer que o sujeito não vai sofrer pena. Estão percebendo? Essa é a beleza do direito. Essa é a beleza do direito. Aí o sujeito lê o texto constitucional e sai por aí berrando, dizendo que o processo não terminou. Como é que o sujeito pode ser preso? Pode. Há circunstâncias que sim. Estou dando um exemplo simples. Outros mais poderiam ser criados. Deu para entender, meus queridos? Isso é a beleza do direito. É assim que funciona. Vocês, acadêmicos de direito, têm a obrigação de não se deixar contaminar por essas impressões que são divulgadas por aí, pela imprensa, por órgãos que têm comprometimento ideológico. Não sou contra ideologia, não. Agora, quando a gente está no campo da ciência, estamos no campo da ciência. Não tem ideologia no campo da ciência. E direito é ciência. Professor, Diga, meu querido Luiz Cláudio. só para confirmar se eu entendi certo. Então, o senhor está dizendo que sentença transitada e julgada pode acontecer com a decisão da segunda instância, que é quando termina a análise da matéria fática, e não após a análise das 4 instâncias. Primeiro, meu querido, não há uma necessária análise das 4 instâncias. Vocês verão quando tratarmos desse semestre de Teoria Geral dos Recursos. Não é à toa que o recurso que se interpõe ao STJ é chamado de recurso especial. Portanto, é para situações especiais. E o recurso que se interpõe para o Supremo é o recurso extraordinário. Ou, pior ainda, é para situações extraordinárias.
Portanto, não há no sistema jurídico uma regra que assegure 4 instâncias, nem de longe. Rigorosamente, não há uma regra nem que garanta 2 instâncias. Há, sim, um pressuposto de que pelo menos 2 instâncias, no comum, tem que acontecer. Mas que há situações em que nem isso acontece. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em consideração. A segunda coisa é que não se pode encarar o processo como sendo um todo. Há diversas questões dentro de um processo. Todo processo é prenhe de questões, repleto de questões. E muitas dessas questões, por vezes, a resolução delas se estabiliza no curso do processo e não pode mais haver mudança. Então, todas as vezes que eu estabilizo a resolução de uma determinada questão, não há mais como mudá-la, há trânsito em julgado no que se refere àquele específico aspecto do processo. No exemplo que eu dei, eu falei da resolução de questão fática. Questão fática que não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Supremo, quando julgam recurso especial e recurso extraordinário. Se a questão fática não pode mais ser examinada, o que o Tribunal Inferior disser a respeito dela está dito e adeus, acabou, adeus, adeus, Tereza. Não há mais o que fazer. Quem resolve questão fática é o tribunal. É o juízo singular, a base da pirâmide, da estrutura jurisdicional, e o tribunal imediatamente acima dele. O órgão julgador imediatamente acima dele. Fora isso, não mais ninguém. O Tribunal Superior não pode apreciar isso. Então, o que o Tribunal Superior pode apreciar é o direito. O Tribunal Superior não pode apreciar matéria fática. Ele pode dizer, por exemplo, que a regra aplicável sobre aqueles fatos, não pode mexer mais nos fatos, é a regra X, não a Y. Isso ele pode. Mas ele não pode dizer a regra aplicável é a regra X e não a Y, porque os fatos não se deram dessa maneira. Isso ele não pode. Deu para entender? Deu. Professor, eu tenho uma dúvida com relação a tudo que o senhor falou sobre a questão da condenação em segunda instância. É um pouco confuso. Não pode se alegar, se alegam, né, no caso, que essa divisão entre aspectos fáticos e questão de analisar o direito não haveria um prejuízo ao processo como um todo, e o réu só poderia iniciar o cumprimento da pena após análise, seja dos fatos, seja do direito, tipo, entendendo o processo como um todo e não essa divisão? Meu querido, lhe digo o seguinte, imagine uma situação assim, ó. Você cobra de alguém 50 mil reais de danos materiais, 100 mil reais de danos morais. O processo é julgado pelo juiz de primeiro grau, que dá ganho de causa a você. Você tem direito a receber 50 mil reais de danos materiais e 100 mil reais de danos morais. A parte contrária recorre, mas recorre apenas dizendo que não deve os danos morais de 100 mil. Nada diz a respeito dos danos morais de 50 mil. Você pode cobrar os seus 50 mil? O tribunal vai poder dizer que não são devidos os 50 mil se não houver recurso? Não vai. Transitou em julgado. Apesar de o processo ter subido, um pedaço dele ficou. Mecanismo similar se dá quando o Tribunal Superior não pode, mesmo que a matéria seja levada para ele, ele não pode apreciar. Essa matéria para ali, no primeiro grau. Agora, vamos dar um exemplo. Suponha que o argumento da defesa tenha sido, desde o começo, que houve violação ao direito de defesa dele, que o juiz de primeiro grau é um juiz suspeito, que o juiz de primeiro grau violou isso, violou aquilo, não permitiu a defesa, parará, parará. Aí o juiz de primeiro grau condena, aí vai o segundo grau, condena, e a defesa está lá batendo, houve cerceamento de direito de defesa, houve cerceamento de direito de defesa. Vai para o Supremo e diz, houve cerceamento de direito de defesa, o direito de defesa é constitucionalmente assegurado, o Supremo aprecia. Aí eu não posso prender o homem. Por quê? Porque essa questão, a resolução dessa questão, houve cerceamento do direito de defesa, pode refletir na condenação que já aconteceu no segundo grau. Eu não posso prender o homem. Deu para entender? Mas se o que foi para o Tribunal Superior não foi isso, foi uma questão do tipo, a pena mínima é 10 e não 15, a 10 ele já está condenado, meu rei. Ele começa a cumprir os 10 dele. É ou não é? É como você poder cobrar os seus 50. Por que você precisa do julgamento dos 100 de danos morais se os 50 de danos materiais já estão assegurados? Você começa a cobrar seus 50.
Deu para entender? Trazendo para o campo criminal. A sociedade já tem o direito de ver aplicada a pena naquilo em que a pena não pode ser modificada. Se a discussão no Tribunal Superior é se a pena mínima é de 10 ou de 15, 10 já estão certo. Vamos botar o cara para cumprir as 10 logo. Percebe? Deu para entender, meu querido? Deu, professor. Vamos adiante. Certo. A beleza do direito é essa. Essa é a beleza do direito. As pessoas ficam complicando. Simplifique. Simplifique. Isso se você estiver num jogo, jogando numa mesa com amigos, haverá situações que as regras do jogo não serão suficientes para dizer como é que resolve. Aí vocês criam uma regra entre vocês. E depois, quando isso acontecer de novo, vocês vão usar aquela regra que vocês mesmos criaram. O direito funciona da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. E se nesse conjunto de regras um pedaço ainda pode ser discutido, mas outro pedaço só não pode mais, você fala, não, vamos continuar discutindo. Agora, isso aqui você tem que pagar. Ou não é? É assim na vida, meu Deus. É assim na vida. O direito reflete a vida. Não há situação do direito que refuja a lógica da vida. Não há. Não há. A diferença é que o direito cuida... Espera um pouquinho. O direito cuida de bens juridicamente tutelados, apenas isso. Diga, minha querida. É que eu consegui entender o exemplo quando você falou sobre, por exemplo, ir na segunda instância, algo que tipo, já estava para ocorrer, sei lá, foi determinado que a pessoa ia cumprir sentença 10 anos, aí, enfim, vai correr para ele cumprir 5, enfim. Mas num caso que seria determinado que a pessoa não fosse cumprir nada, vamos supor, há uma acusação de estupro, e aí na primeira instância o juiz decidiu que não iria ocorrer nada, não iria ser penalizado, só que para correr em segunda instância, enfim, nesse tipo de caso, por exemplo, como é que ocorrer esse exemplo, essa explicação? Aí você está diante de um caso de absolvição. Absolvição no primeiro grau, aí vai para o segundo grau. Se o segundo grau entender que o primeiro grau acertou, está absolvido, está resolvido o assunto. Ah, mas absolveu relativamente a quê? Absolveu dizendo que o ato delituoso não foi por ele protagonizado, ele não é agente do ato. Ponto. Não tem mais o que discutir em Tribunal Superior, ele não é agente do ato. Agora, absolveu porque o ato praticado, em verdade, não é, diz a acusação agora, o ato praticado, em verdade, não se insere na norma X. O ato é esse aí, mas se insere na norma Y. E pela norma Y, ele teria praticado, sim, o crime H e não o crime W. Estou chutando aqui. Bom, isso vai ser discutido no Tribunal Superior. Enquanto isso, ele não foi absolvido no Tribunal Inferior? Foi absolvido. Do Tribunal Inferior resultou alguma ordem de prisão? Claro que não, ele foi absolvido. Só vai haver condenação se o Tribunal Superior agora disser que, de acordo com a base fática que foi considerada ocorrida pelo Tribunal Inferior, a norma é outra e ele tem que cumprir uma pena. Aí é outra coisa. Mas ele não vai poder mexer na base fática. Obrigada, professor. Certo? Vamos para adiante. Nossa, a gente conversou demais. Dá para perceber, então, a relação existente entre direito material e direito processual. Há uma relação entre direito material e direito processual que é uma relação simbiótica. Raciocinem comigo. Um vizinho invade o terreno do outro. Você vai no direito material e diz assim, não, ele tem que sair do terreno. Perfeito. Aí é o direito material. Como é que eu vou fazer para tirar ele do terreno? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que me valer de uma provocação ao Poder Judiciário. Eu tenho que saber qual o meio de que eu vou utilizar, o meio que eu vou utilizar. Eu tenho que praticar uma série de atos, o juiz vai praticar outra série de atos para concluir que, de fato, aquela invasão indevida aconteceu e mandar ele sair. Aí eu vou me valer do processo. Então, eu lhes indago. De que adiantaria existir uma norma que diz que um não pode invadir o terreno do outro,
se não existisse um conjunto de normas que diz como é que se faz para poder, diante dessa invasão, fazer com que o outro saia, já que eu não posso exercitar minhas próprias razões. Não, de nada adiantaria o direito material se não existisse o direito processual. Então o direito processual é mais importante que o direito material. Claro que não. Claro que não. E o que é que adianta eu criar um bocado de norma para dizer como é que se faz para determinada coisa se não tiver direito material dizendo a coisa? Esse conjunto de normas vai servir para quê? Para nada. Para nada. Então você tem, às vezes, aí procedimentos antigos previstos em leis esparsas relativas a fatos da vida que não acontecem mais. Nesse aspecto, o direito processual é inútil. É inútil. A relação entre eles é simbiótica. Há uma relação simbiótica entre direito material e direito processual. Um vive do outro. Sem o outro, um não sobrevive. Não há como. Um serve para dar vida ao outro. O direito processual serve para que o direito material seja respeitado. O direito material, de sua vez, serve para que o direito material, de sua vez, serve para que o direito processual seja criado. Então, um depende do outro. E nesse contexto, é preciso que a gente entenda que quem bate na porta do Poder Judiciário busca uma tutela. Esse nome tutela vocês têm que se habituar. O que é a tutela? A tutela é a resposta que o órgão julgador dá para quem o provocou. Então, quem provoca o órgão judiciário busca uma tutela. Repito, a tutela é a resposta que o órgão julgador dá a quem o provocou. Nem sempre é a resposta que quem provocou queria. Senhor juiz, eu quero que seja imposto ao réu a obrigação de pagar ao autor, que é ele, 100 mil reais. O juiz, não, você não tem direito de receber, não. Retire seu pedido. Prestou tutela? Prestou. Era a tutela que o outro queria? Mas prestou a tutela. Deu a resposta. Essa tutela, que é a tutela jurisdicional, ela se dá, basicamente, as situações em que ela ocorre se agrupam em 3 quadros. 3 quadros fáceis de entender. Olha só. Primeiro quadro, mais comum de todos. Seu juiz, fulano de tal, praticou o ato X, que é um ato lesivo ao meu patrimônio, me causou um prejuízo Y, e, portanto, eu tenho o direito de ser indenizado no valor Y. Então, peço a Vossa Excelência que imponha a fulano de tal a obrigação de me pagar esse valor Y. Está aí uma forma de buscar a tutela. Qual é a tutela? Que seja o Poder Judiciário reconheça, certifique que, de fato, o réu deve ao autor a quantia de tantos mil reais. A tutela. Seu juiz, fulano de tal praticou o ato X, com isso incidiu, com isso ele contrariou a norma X, esse ato é um ato delituoso, motivo pelo qual deve ele ser punido de acordo com as normas previstas no Código Penal, e a pena deve ser de tanto a tanto. Pede, então, a Vossa Excelência que o condene nas penas de tanto a tanto. O que é que se quer como tutela? O que se quer como tutela é que seja certificado o direito em prol daquele órgão que representa a sociedade, de que fulano de tal seja punido porque praticou um ato delituoso. Essas são situações comuns. Vamos partir para a segunda situação agora. Senhor juiz, o senhor disse, e o processo já terminou nesse ponto, que fulano me deve 100 mil reais. Fulano não me pagou, não. Ele disse que não vai pagar. O juiz agora vai de novo dizer que fulano deve pagar? Ou já está dito que ele deve pagar? Já está dito que ele deve pagar. O que é que o juiz vai fazer? Fulano, isso aqui, ó, eu vou lhe dar 15 dias que a lei estabelece para você pagar. Se você não pagar, seu débito vai ser acrescido de 10%. Se você não pagar, eu vou buscar bens seus. Vou buscar conta bancária sua. Vou apreender dinheiro seu. Se eu não achar dinheiro, eu vou apreender bens seus. Eu vou penhorar bens seus. Vou avaliar o bem, vou vender o bem, vou apurar o dinheiro e vou pagar outro.
vou fazer o que você não está fazendo, no seu lugar. Essa atividade é diferente da primeira atividade? Percebam? Na primeira atividade, o juiz se dedicou a investigar se era ou não era devido o valor de R$100.000. Na segunda atividade, o juiz se dedicou a efetivar aquilo que ele já tinha dito que era devido. A primeira atividade, nela, o juiz investigou, conheceu, uma atividade cognitiva. Esse procedimento é um procedimento de natureza cognitiva. O juiz de tudo conhece para poder chegar a uma conclusão a respeito de se é devido ou não é devido, um exemplo dado, o valor. E, ao final, ele certifica se esse valor é devido ou não. No todo, é um empate. Podia não ser 100, podia ser 70. Não importa. 100 não. Você pediu 100, mas 70 é devido. A cor empate o seu pedido. Essa é uma atividade de certificação. É uma atividade cognitiva. A tutela que está sendo prestada aí é uma tutela de certificação. Agora, quando o outro, já condenado a pagar os 100, não cumpre, e o credor vem, seu juiz, cumpriu não. Aí o juiz vai lá e pratica aqueles atos a que eu me referi. Essa atividade já não é atividade cognitiva. Ele não está investigando mais nada. Tinha para investigar, foi investigado, ele já certificou a existência do direito, ele vai agora efetivar o direito que foi certificado. É uma atividade executiva. Eu tenho aí uma tutela executiva, que é uma tutela voltada para a efetivação do direito que foi previamente certificado. No exemplo dado no cível, eu tenho esses atos que eu me referi. A atividade de certificação já se deu quando a tutela cognitiva foi prestada. Agora, o que a parte quer é uma tutela executiva. E o juiz, então, vai praticar os atos necessários para que aquele direito que foi certificado possa agora ser efetivado, porque não adianta nada certificar sem executar. Alguma dúvida em relação a isso? Há, no campo civil, uma outra possibilidade. Vocês vão dar isso em processo civil 4, mas é preciso noticiar. O sistema jurídico, para facilitar o movimento da economia, por vezes, o sistema jurídico, eu não estou apresentando, não, estou certo que estou apresentando. Por vezes, o sistema jurídico, atribui a certos documentos uma força parecida com a força que teria a decisão judicial que diz que o sujeito tem que pagar. Por exemplo, então vamos pegar uma nota promissória. Quando o sujeito assina uma nota promissória dizendo que pagará a Beltrano de tal, no dia 30 de setembro, a quantia de R$100.000, o credor pega essa nota promissória e guarda. Deu 30 de setembro, o outro não pagou. 1º de outubro, ele pode ir para o Poder Judiciário. Quando ele for para o Poder Judiciário, ele, em tese, não precisa mais que seja certificada a existência do direito dele de receber R$100.000. Por quê? Porque o sistema jurídico atribui àquele documento uma força executiva parecida com a força que teria a sentença. A sentença é um título executivo? É judicial. A nota promissória é um título executivo? É extrajudicial, ou seja, foi formado fora do Poder Judiciário. Permite a esse sujeito que já ingresse em juízo, não em busca mais da tutela cognitiva, de certificação, mas de uma tutela executiva, porque o documento que ele tem nas mãos garante a ele um atalho para ele já cair na atividade executiva. É uma das formas de fazer a economia funcionar. Me fiz entender? Então, possível. Vou dar outro exemplo. Aquele do campo criminal. Efetivamente, diz o juiz, o réu praticou o ato X, esse ato se subsome à norma penal tal, em razão do que eu condeno a, vou botar uma pena alta aí, 6 anos e 8 meses de reclusão. Está certificada a existência do direito da sociedade a manter aquela pessoa sob um regime de privação de liberdade, mediante reclusão, por um prazo de 6 anos e 8 meses. Não há mais como discutir. Está estabilizada essa situação. A tutela de certificação, no âmbito criminal, foi prestada. Cadê fulano? Porque agora ele vai ter que ir para a cadeia. Então, ele é
buscado, por assim dizer, e é colocado na cadeia. Ele vai agora cumprir a pena. A pena vai ser executada. O que acontecer agora no curso desse procedimento relativo à execução da pena é situação que vai se encaixar na tutela executiva. Deu para entender? Então, eu tenho tutela de certificação, isso se dá no âmbito trabalhista, no âmbito eleitoral, no âmbito arbitral, no âmbito civil, em tudo que é campo. Uma tutela de certificação, uma tutela de execução. Mas não é só isso. Raciocine agora o seguinte: no âmbito civil. Senhor juiz, fulano me deve 100 mil reais. E sabe o que é que eu soube? Ele está vendendo tudo, transferindo tudo para outras pessoas. Ele sabe que a dívida dele vai vencer no dia 30 de outubro, ele não quer me pagar e está vendendo tudo, senhor juiz. Estou correndo o risco de, quando a dívida vencer, ele não vai pagar. Quando eu vier para a justiça para cobrar, ele não vai ter patrimônio nenhum. Então, eu quero que Vossa Excelência já pegue bens dele e já diga: olha, esse bem aqui, meu rei, esse bem aqui vai servir para você pagar sua dívida, porque você está praticando ato dessa natureza aí, que é indicativo de que você está querendo fraudar o seu débito. Então, vamos separar esse bem, senhor juiz. Eu estou lhe pedindo, há um risco, há um risco de que o processo não atinja a sua finalidade. Porque, quando eu for cobrar, ele não vai ter dinheiro para me pagar, não vai ter mais patrimônio. E, ao lado disso, senhor juiz, esses documentos mostram que há uma chance de eu ter razão nessa história. Vocês vão ouvir duas expressões latinas que vão conviver com vocês o tempo todo. Fumus boniuris, fumaça do bom direito, que é a possibilidade de ter razão. E periculum in mora. Periculum in mora. É a demora. A demora, o prazo, o tempo, pode gerar uma situação de risco. Então, o que eu quero do senhor, senhor juiz, ouça só, não é que o senhor certifique que eu sou credor. Não é que o senhor execute e já cobre o dinheiro do qual eu entendo que eu sou credor. É que o senhor acautele o resultado do processo que ainda vai nascer. Ou até que já existe. O exemplo que eu estou dando vai nascer, que é um exemplo mais candente. Eu quero que o senhor acautele, me dê crie uma situação tal que fique garantido que quando eu ganhar, se eu ganhar, eu vou ter que eu tenho direito. No âmbito criminal, senhor juiz, esse sujeito aí, de acordo com as investigações policiais, ainda não há processo na justiça, ele continua praticando atos, há uma continuidade delitiva. Vou dar um outro exemplo melhor. Esse sujeito aí, veja só, ele está se movimentando, olha os fatos A, B, C, D, ele está se movimentando para fugir do país. Se ele fugir do país, quando ele for condenado, não vai ter como cumprir a pena, o senhor não vai ter como executar. Então, há necessidade, diante desse risco de ele fugir do país, senhor juiz, de o senhor decretar a prisão preventiva dele. Veja só, senhor juiz, eu não estou dizendo que ele tem que ser condenado. Eu estou dizendo que há chance de ele ter que ser condenado. Eu não estou dizendo que é para prender ele como fruto de uma decisão que certificou que ele é criminoso. Não. Eu estou dizendo que, diante desse quadro aí, ou o senhor adota uma providência cautelatória, aí a acusação vem forte em cima, e prende esse miserável, ou o processo não vai adiantar nada. Aí o juiz pode entender, por exemplo, a depender da situação, que o caso é sim de prender, seria uma prisão preventiva, ou o caso é de apreender o passaporte. É uma medida acautelatória. Essa tutela não é uma tutela de certificação. Ela não está dizendo que o sujeito é criminoso ou não. Não é uma tutela executiva. Ela não está executando um direito que foi previamente certificado. É uma tutela cautelar, para garantir o resultado útil do processo. Há semelhança daquela tutela relativa a separar um bem para que, no futuro, o sujeito, vindo a ser reconhecido que o sujeito tem razão, esse bem servir para, avaliado alienado, pagar aquele débito.
Me fiz entender? Então, eu tenho a tutela jurisdicional, que é a resposta que o órgão julgador dá para quem o provoca. E a tutela jurisdicional de 3 espécies. A tutela cognitiva, que é voltada para a certificação da existência ou não de um direito. A tutela executiva, que é a tutela voltada para a efetivação de um direito previamente certificado. E a tutela cautelar, que é a tutela voltada para a adoção de providências que resguardem o resultado útil do processo ao final. 3 espécies de tutela. Qualquer que sejam os casos da vida, eles irão se encaixar nessas situações aí. Tutela cognitiva, tutela executiva, tutela cautelar. E se qualquer campo do processo, eu dei no campo exemplos no campo civil, dei exemplo no campo criminal. No campo civil, lembrar sempre que, quanto à tutela executiva, é possível que ela seja prestada não diante de uma certificação da existência do direito dada pelo Poder Judiciário, mas diante de um documento ao qual o sistema jurídico atribui uma eficácia executiva parecida, que é o título executivo extrajudicial. Bom dia, professor. Isso não... Bom dia, peraí, Joab. Isso não acontece no âmbito criminal. No âmbito criminal é sempre uma tutela cognitiva de natureza judicial que vai dar acesso à tutela executiva. Diga, meu caro Joab, desculpe pela Opa. forma... Não, tudo bem. Você estava concluindo o raciocínio. Professor, o senhor pode repetir o exemplo que o senhor usou para a tutela cognitiva no campo penal? No campo penal? Sim, sim. O oferecimento de uma denúncia, por exemplo, pelo Ministério Público, que atribui a alguém a prática do crime de homicídio. Né? Homicídio eu não vou falar porque tem tribunal do júri, é a mesma coisa, a estrutura é a mesma. Vou bater homicídio. Atribui a alguém a prática do crime de homicídio e pede que essa pessoa, então, seja condenada nas penas previstas para o crime de homicídio simples, por exemplo. Eu vou ter toda uma sequência de atos praticados, que, no caso de crime doloso contra a vida, passa por uma peculiaridade, que é um processo que tem uma etapa junto ao juízo singular e tem uma etapa junto ao tribunal do júri, mas, ao final de tudo, o que pode certificar é, por exemplo, estou simplificando, ou o sujeito é absolvido ou o sujeito é condenado. Se ele é absolvido, está livre. A tutela de certificação, for tutela de absolvição, não tem o que ser executado. Se ele for condenado e transitar em julgado essa condenação, foi certificada a existência de um direito. Que direito? Quando você vai examinar lá atrás, no âmbito penal, você vai chegar assim, é o direito que tem a sociedade de impor a esse sujeito uma restrição à sua liberdade de ir e vir, de modo me faltou a palavra, tem outra palavra que é melhor, mas de retirá-lo do convívio social, certo? Durante X tempo, para que, cumprindo a pena, os objetivos da pena, aí vocês vão lá para o campo do direito penal, sejam atingidos. Isso é essa decisão final, que reconhece, por exemplo, que o sujeito praticou o crime, é uma tutela cognitiva de natureza criminal. Deu para entender, Job? Deu, sim, muito obrigado. Ok, meus queridos, estamos 2 minutos a mais do tempo aí já. Agradeço a vocês pela atenção, tão rápido quanto possível. Encaminharei os slides, são poucos os slides, pouquíssimos slides, e simples, muito simples, nem sei se vale a pena encaminhar, mas vou mandar para vocês de qualquer forma. E também o link para acesso à aula. Eu espero que na minha briga com o Zoom eu saia vencedor. O Luiz Cláudio acompanhou um pedaço dessa briga um tempo aí, mas no final das contas eu saí vencedor. Ainda não saí vencedor com direito processual civil 1, não consegui mandar ainda. Mas vamos lá. Um abraço grande para vocês, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela frequência, uma elevada frequência, na turma de 60 e poucos, nós temos 40 e poucos alunos presentes, tivemos, e aí que Deus os abençoe e os ilumine e que estejamos aqui de volta na próxima quarta-feira. Um abraço grande para vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela aula, professor. Sua animação é contagiante de manhã. Tchau, professor. Maravilha, que maravilha. Tchau. Tchau, tchau.